Isaías 40. Nós leremos a partir do verso 27. Isaías 40, 27, a palavra do Senhor nos diz: Por que você reclama, ó Jacó, e por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém? Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Querido Deus, nós estamos diante da Tua palavra, ó Deus, e queremos ser transformados por ela. Que nessa hora, Senhor, ela seja luz para o nosso caminho, ela seja também água viva, Senhor, que limpa o nosso interior. Ela também seja, Senhor, ó Deus, a força que nos move em direção ao Senhor. Por isso, nessa hora, nós te pedimos, doce Espírito Santo, abre os nossos ouvidos para que possamos ouvir a sua voz. Pai, que não seja a minha voz, mas que seja a tua voz, que a minha voz seja apenas um instrumento para o Senhor. Deus, e que o Senhor possa usá-la, Senhor, para tocar os corações. Ó Deus, para poder mudar a visão do Senhor das pessoas com relação àquilo que estamos vivendo. Pai, que a Tua graça nos alcance de modo sobrenatural e a Sua misericórdia, Senhor, possa ser manifesta e que possamos ser alcançados por ela nessa hora. Deus, é nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém, querida? Glória a Deus. O Senhor tem me falado comigo, principalmente em todo esse capítulo de Isaías 40, nesses últimos dias. Se você, depois eu te encorajo, para que você leia todo este capítulo. Mas logo no início do capítulo, Isaías, ele já vai dar uma palavra de consolação para o povo de Israel. Até ali, no capítulo 39, ele está exortando, o povo, este povo que ele estava no exílio da Babilônia. Então a gente tem que lembrar, de toda essa situação. O povo estava ali no meio do exílio, sendo escravo, e sofrendo, padecendo ali situações. Então, nesse momento, Isaías, ele começa a exortar o povo até o capítulo 39, e dali para frente, ele começa a dar algumas mensagens de consolo ao povo. E essas mensagens, alguns estudiosos dizem que é para a geração futura, a geração que veriam todas essas coisas, a libertação, do povo do exílio da Babilônia. E já no primeiro capítulo, nesse primeiro versículo do capítulo 40, ele vai falar dessa mensagem de consolação, por exemplo, ali no versículo 1, ele diz: consolem o meu povo, diz o Deus de vocês, encorajem Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, pagou sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. E ele vai dizer: uma voz clama no deserto, e ele vai dizer: prepara o caminho para o Senhor. Então o profeta Isaías já estava profetizando, a vinda de João Batista, que ele sim é a voz que clama no deserto, anunciando a vinda de Jesus. Então, há muitos anos depois, a gente vê tudo isso se concretizando. Mas é uma mensagem de consolo para o povo. Este povo que a gente viu lá no versículo 27, estava reclamando, dizendo: o Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa. Então o profeta Isaías está dando uma mensagem exatamente a essas pessoas. E nesses versículos eu pude perceber algumas situações que estão acontecendo nos nossos dias. Eu tenho conversado com algumas pessoas e tenho notado isso, que as pessoas se encontram cansadas. Mas não um cansaço físico, onde depois de uma semana intensa de trabalho, temos aí o fim de semana para descansar, nós podemos dormir, às noites e ter uma noite de sono reparadora. Mas não é este cansaço físico que eu tenho percebido, e que o Senhor tem falado comigo, mas sim com relação a um cansaço de alma, a um cansaço emocional, um cansaço espiritual. E nós estamos vivendo este tempo de pandemia já há mais de um ano, Nós precisamos ter,
muita resiliência, muita tenacidade, muito equilíbrio emocional. A gente tem visto as pessoas se esgotando emocionalmente, se desgastando, mas talvez, né, você não tenha sido atingido aí por essa pandemia com relação ao contágio do Covid, né? Talvez você não tenha perdido pessoas, mas com certeza, né, todos foram afetados no seu emocional. Nós temos visto isso de modo latente, né, as pessoas sendo assim cansadas, né, expressando isso. Nós temos visto nas pessoas semblantes abatidos, né, e muitas vezes esses sentimentos invadem o nosso coração. Quando a gente está cansado fisicamente, a gente sabe, a gente precisa de um descanso, de uma boa noite de sono reparador, mas o que a gente faz quando esse cansaço ele vai além? Quando não é o nosso corpo físico que está cansado, mas a nossa alma é quem está cansada. No verso 28 que a gente acabou de ler ali, a palavra do Senhor, ela diz que o nosso Deus, ele não se cansa e ele nem fica exausto. Mas, querido, essa não é a minha realidade, nem a sua realidade. O nosso Deus é um Deus que não se cansa, o nosso Deus, ele não fica exausto, mas nós nos cansamos, nós nos esgotamos, e o Senhor entende o nosso cansaço, e não só entende, como ele também se dispõe a nos fortalecer. A gente pode ver ali no verso 29, ele diz assim, que Deus fortalece ao cansado, e dá grande vigor ao que está sem forças. E apesar daqui do texto de Isaías, ele falar também desse cansaço físico, né? Mas onde ele fala ali no verso 30, até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Veja o nível de desgaste físico que Isaías estava falando aqui. Isso porque o povo estava sendo escravo ali na Babilônia, estava padecendo. Então ele falava assim, até os jovens, até os moços que a gente vê cheio de vigor, eles estão tão cansados, estão sobrecarregados, que eles estão tropeçando e caindo. E quem sabe, né, as pessoas hoje têm visto isso, né, um desgaste emocional a este nível. Se a gente voltar um pouquinho ali em Isaías, no capítulo 35, no verso 3 e 4, a palavra vai dizer assim, fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes, digam aos desanimados de coração, sejam fortes, não temam, seu Deus virá. Isso é uma exortação de Isaías falando para o povo, fiquem calmos, se aquietem, fortaleçam as suas mãos, fortaleçam aí os seus joelhos. Aqui a gente vê as pessoas também que estão desanimadas de coração, como ele fala, não temam, seu Deus virá. Isso nos mostra que Deus vem ao nosso socorro. O Senhor vem ao nosso encontro para nos fortalecer, para nos animar. E Ele faz isso de duas formas, querido. E é isso que nós queremos meditar com você nessa hora. O Senhor vem nos fortalecer, o Senhor vem nos socorrer. Primeiro, quando Ele vem até a nós. Se a gente for ver ali o relato de Paulo, quando ele escreve a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 16 e 17, ele vai dizer que quando ele passou pelo tribunal, não tinha ninguém com ele, mas ali no verso 17 ele diz assim, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. Mesmo quando o apóstolo Paulo ele se via sozinho ali em meio a tantas acusações, a um tempo de tribulação para ele podia entender, ele tinha a convicção de que o Senhor estava ali, o fortalecendo. E Deus conhece a nossa vida, querido. Há vários e vários versículos na palavra que testificam que o Senhor se importa conosco, que Ele conhece cada uma das nossas necessidades e que Ele está com as mãos estendidas para nos abençoar. Mas ainda há uma responsabilidade que cabe a mim e cabe a você. E o Senhor, Ele vem nos socorrer, Ele vem nos animar, nos encorajar, nos fortalecer, também quando nós vamos até o Senhor. Então essa é a segunda maneira. Então a primeira maneira é quando Deus vem ao nosso encontro, né, quando Ele vem falar conosco, quando Ele está conosco em meio à tribulação. Então quando isso parte de Deus, mas Ele também nos fortalece, Ele também nos encoraja, Ele também nos anima, quando nós vamos até Ele. Se nós formos lembrar da história de Davi, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 30, vai dizer quando Davi, ele chegou, né,
ali aquela vila onde eles estavam acampados, e ela havia sido saqueada. Então Davi e os seus homens, eles chegaram, se depararam com as casas todas em chamas, e eles procuraram as mulheres e as crianças, viram que haviam sido raptadas. E nesse momento, a palavra fala ali no verso 6, né, 1 Samuel 36, vai dizer que choraram até não ter mais forças para chorar. Veja, querido, o nível de esgotamento emocional que Davi e os seus homens estavam. Choraram até não ter mais forças para chorar. Há algumas pessoas que param de chorar porque a tristeza se vai. Mas ainda há outras pessoas que param de chorar porque já não tem mais forças para chorar. E quem sabe você é essa pessoa hoje. Quem sabe você tem chorado e até por vezes a gente olha assim e você já não está mais chorando porque já não tem nem mais forças para isso. Quantas pessoas nós vimos dessa maneira durante este tempo, principalmente de pandemia, com o coração enlutado, com o coração desesperado, em que não tem nem mais forças para chorar. Mas o que nós vemos aqui, a partir da parte B do versículo 6, dizendo que Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Veja, não foi Deus que veio em direção a Davi, mas Davi foi quem se fortaleceu no Senhor. Davi quem foi em direção a Deus. E nós sabemos que Deus é um Pai amoroso, e Ele se compadece dos seus filhos, Ele conhece as nossas limitações. No Salmo 103, versículo 13 e 14, diz assim: como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. Querido, Ele entende as nossas limitações. Deus sabe que somos frágeis. Mas as situações que não será o Senhor que virá ao nosso encontro, mas nós é que devemos ir em direção a Deus. Quantas vezes ficamos esperando, né, essas coisas caírem do céu? Quantas vezes vemos, né, a pessoa sofrendo ali, mas não fazendo nada para mudar, não orando, não se consagrando ao Senhor, simplesmente deixando-se levar, esperando as coisas caírem do céu. E nesse texto que nós lemos de Isaías, o povo de Israel neste exílio, eles começaram a reclamar justamente dessa forma, dizendo: o Senhor não se interessa pela minha situação, Deus não considera a minha causa. E quantas vezes, querido, a nossa boca fala dessas coisas? Quantas vezes vemos as pessoas reclamando, ao invés de fazer algo, ao invés de orar, ao invés de proclamar bênção? Quantas vezes temos a mesma atitude do povo de Israel, né, dizendo: mas Deus não se importa comigo, Deus não está nem aí para mim. Mas, querido, se a gente for pegar, e depois eu te encorajo que você leia Isaías 40, o capítulo todo, ele vai dizer exatamente isso, que o nosso Deus é um Deus tão grande, tão grande, tão grande, mas Ele se importa conosco. Aqui temos um relato de Isaías falando sobre isso, né, falando sobre quem Deus é, e ele fala de quem nós somos, nossa insignificância, e quem Deus é. Ele vai dizer ali, se a gente voltar no versículo 25, Isaías 40, 25, o Senhor Deus dizendo: com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Querido, há vários estudos que dizem que há mais estrelas no céu do que todos os grãos de areia de todas as praias, de todos os desertos do nosso planeta. E veja, quando Deus chama cada estrela, Ele sabe todas elas pelo nome. E quando as chama, não deixa faltar nenhuma. Esse é o nosso Deus, a sua infinita sabedoria, o seu infinito entendimento.
A palavra fala que o Senhor, Ele se importa tanto conosco, que Ele sabe a quantidade de fios de cabelo que cada um de nós temos. E este é o nível de preocupação que Deus tem para comigo e para com você. E sabe, muitas vezes nós sabemos essas verdades do Senhor, mas continuamos reclamando. Continuamos dizendo, o Senhor não se importa comigo, o Senhor não considera a minha causa. Mas querido, o tempo que nós vivemos é um tempo da gente se levantar, de sacudir a poeira que está aí nas nossas vestes e darmos um passo de fé em direção ao Senhor. O próprio Jesus, relatado ali este fato no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 11, Jesus vai dizer, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Veja como que Jesus fala para a gente, para acontecer o descanso. Vinde a mim. Jesus faz esse convite para nós, para que nós caminhemos em direção a Ele. Ele fala, venham a mim, e nós temos de ir. E aí quando nós nos encontramos com o Senhor, Ele nos dará descanso. Sabe, quando nós estamos cansados fisicamente, o que nós precisamos é deitar e relaxar, descansar. Mas quando a nossa alma, o nosso interior está cansado, está abatido, está contrito, o que nós precisamos fazer, querido, não é deitar, não é dormir. O que nós precisamos fazer é nos ajoelhar e orar. O próprio apóstolo Paulo, quando ele está encerrando a carta dele aos Efésios, ali no capítulo 6, ele vai dizer, finalmente fortalecei-vos no Senhor e no seu forte poder. E depois ele começa a descrever a armadura de Deus. Por quê? Porque este é um tempo de batalhas, este é um tempo de lutas. Então o que eu e você precisamos fazer é nos fortalecer no Senhor. Essa é uma responsabilidade que eu e você recebemos, de buscar forças em Deus. E querido, isso nos requer um passo de fé, porque nem sempre nós estaremos animados, nem sempre haverá uma disposição física, um ânimo uma empolgação para que a gente possa fazer isso. Mas isso exige de nós fé. Se formos ali a carta aos Hebreus, o autor aos Hebreus vai dizer ali no capítulo 11, relatando dos heróis da fé, das pessoas ali que serviram ao Senhor, e ele vai dizer que várias pessoas da fraqueza tiraram força, diz o versículo 34. Mas da fraqueza tiraram força? De que jeito? De que jeito uma pessoa tira força em meio à sua fraqueza? Através da fé. E é isso que nós precisamos aprender hoje. É que nós precisamos ir ao encontro do Senhor. Muitas vezes o desânimo que abate o nosso interior, que abate a nossa alma, esse desânimo nos atinge de modo que muitos deixam de cultuar ao Senhor, deixam de adorar a Deus, deixam de orar, deixam de praticar a sua fé dentro da sua casa, deixam de participar das programações, deixam a Bíblia de lado, nem sabem onde está a Bíblia. Querido, não é isso que deve ser o nosso comportamento. Quando o desânimo vier, nós precisamos correr para Deus. A Bíblia relata Paulo e Silas, quando estavam presos. Você se lembra desse episódio? Eles presos ali depois de vários açoites, numa noite adentro, cansados, fadigados na sua carne. Qual que foi a atitude de Paulo e Silas? Eles deitaram e dormiram? Não. Eles abriram a sua boca e começaram a orar e adorar ao Senhor. E qual que foi o resultado de tudo isso? As cadeias se quebraram. E sabe, querido, quem sabe hoje, você está aí acorrentado a sofrimentos, acorrentado a angústias, acorrentado a ansiedade, a depressão, mas hoje Deus te chama para fazer algo novo. Ao invés de abrir a boca e reclamar, ao invés de abrir a boca e maldizer, nós precisamos abrir a boca e adorar ao Senhor.
Abrir a boca e orar a Ele, e declarar palavras de vida e palavras de vitória. Porque a palavra do Senhor, em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, diz que o poder do bem e do mal está na língua. E como têm sido as suas palavras nos últimos dias? São palavras de derrota, são palavras de desânimo, são palavras negativas, são reclamações. Querido, como filhos de Deus, nós somos chamados a falar um outro idioma. O idioma do reino de Deus não é a reclamação, mas o idioma do reino de Deus é a adoração. Querido, eu e você fomos chamados para poder declarar vida, para poder declarar vitória, para poder declarar bênção, amém? Nós precisamos declarar bênção, nós precisamos ser luz onde nós estamos. E dentro do nosso interior tem que fluir essa luz, fluir essa vida. Mas a gente só consegue se preencher dessa luz, dessa vida do Senhor, se nós nos achegarmos até a Ele. Nós precisamos aprender isso. Precisamos aprender a ir até o Senhor. Mesmo que não tenha forças, ânimo, mas nós precisamos de fé no nosso coração. Fé para a gente acreditar que se formos até o Senhor, Ele virá nos socorrer, Ele virá nos animar, Ele irá nos fortalecer. Querido, as lutas, as tribulações, nós temos aprendido isso, nas últimas semanas, que elas são oportunidades que nós temos de amadurecer, de crescer em nossa fé. Mas as lutas e as tribulações, elas também são lembretes de como nós somos pequenos, de como nós somos insuficientes, de como nós precisamos de Deus. O profeta Joel, lá no capítulo 3, versículo 10, ele declara: diga ao fraco, eu sou forte. Isso, Deus falando através de Joel. Diga ao fraco, eu sou forte. Deus, nesse versículo, não está dizendo que não, vocês não são fracos, vocês são fortes. Não é isso que Deus está querendo dizer para nós. Deus está dizendo assim: olha, você é fraco, eu entendo a sua fraqueza, e eu te considero fraco mesmo. A humanidade é fraca, como a palavra diz, ela é como a relva do campo, ela passa. Mas o Senhor não quer que nós reconheçamos somente a nossa fraqueza, mas que nós também reconheçamos que nós temos uma força. Mas que força é essa? Uma força que o próprio Deus manifesta em nós. Ao invés de nós falarmos somente da nossa fraqueza, somente do que nós estamos padecendo, somente do que está de errado conosco, nós precisamos começar a declarar a força. Não a nossa força, porque a gente não tem, mas a força que Deus quer manifestar em nós. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, você sabe, ele relata com relação ao espinho na carne, e ele orando ao Senhor, e ele recebe uma resposta. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, Paulo relatando: mas Deus me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, o apóstolo Paulo dizendo, eu me gloriarei ainda mais, alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando eu sou fraco, é que sou forte. E o que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Ele está se contradizendo? Não. Quando ele diz, quando eu sou fraco, é que sou forte, é que a fraqueza dele o lembrava que ele precisava se achegar a Deus. Queridas, as nossas fraquezas, elas servem para nos lembrar que nós precisamos de Deus, que nós não conseguimos fazer as coisas sozinhos, que sozinhos a gente não vai muito longe, a gente não vai em lugar nenhum. Nós precisamos de Deus, do socorro de Deus, da ajuda do Senhor. E é por isso que nós precisamos nos achegar a Ele. Querido, nós não podemos confiar em nós mesmos, porque o nosso coração é enganoso. Mas nós devemos depositar a nossa confiança 100% no Senhor. Mas sabe, tem algumas pessoas que podem perguntar, poxa, mas Deus espera a gente ficar fraco para poder se fortalecer? Deus espera
a gente se cansar para que possamos ser renovados pela força dele? Querido, eu acredito que se a gente fosse renovado de maneira constante, a ponto da gente nem notar que somos frágeis, que somos fracos, querido, eu acredito que nós nem nos achegaríamos ao Senhor. Mas a nossa fraqueza, ela é um lembrete que nós precisamos de Deus, que nós não podemos confiar na nossa própria capacidade, mas que a gente precisa depositar a nossa confiança no Senhor. O salmista, no Salmo 20, no versos 7 e 8, ele vai dizer: alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do nosso Deus, o Senhor. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. E o que o salmista quer dizer com o que essas pessoas confiam em carros e em cavalos? Ele quer dizer que algumas pessoas que colocam a sua confiança, a sua esperança em coisas temporais, em coisas passageiras. Nesse contexto que o salmo foi escrito, o salmista ele estava dizendo que há algumas pessoas que confiam o resultado das guerras pelo número do exército, pela quantidade de armas que eles têm, pelas estratégias que eles podem fazer. Contudo, qual que é o resultado deles? A gente vê ali no verso 8. Eles vacilam e caem. Trazendo isso para os nossos dias, quantas pessoas têm colocado a sua confiança e a sua esperança em coisas deste mundo? Tem pessoas que acham que o problema da vida delas vai ser resolvido por causa de um auxílio emergencial que o governo está dando. O problema da vida delas vai ser resolvido pelo próprio presidente da República, ou pela estabilidade da empresa que ela trabalha, ou porque ela confia no político tal, ou porque ela acredita que a estratégia do Ministério da Saúde é a melhor. Ele acha que os problemas dele vai estar resolvido nisso. Ou tem pessoas que ainda colocam sua esperança em outras pessoas, nos seus cônjuges, nos seus filhos, na sua família, nos seus amigos, nos seus líderes. Querido, mas tudo isso passa, tudo isso é temporal. E aí o que acontece quando uma pessoa coloca a esperança dela em algo que é corruptível? O que acontece quando uma pessoa coloca a sua confiança em algo que vai passar, que é passageiro? Quando este algo é arrancado dele, ela fica uma pessoa desesperançosa. Agora há pouco eu estava vendo ali as minhas redes sociais e eu sigo um pastor que fizeram uma pergunta para ele lá no Instagram, falando que ela tinha acabado, de perder o pai, e ela relata que a fé e a esperança dela foi junto ali, foi enterrado junto. Sabe, querido, a gente se compadece, sim, da dor do luto, da tristeza e de tantas pessoas que perderam e estão perdendo pessoas todos os dias. Mas, querido, a nossa esperança, a nossa confiança não pode ser depositada em pessoas. Porque uma certeza que nós temos é que nós estamos morrendo. Sabe, uma coisa que sempre falaram para mim, que se nós temos uma certeza nessa vida, é que um dia nós vamos morrer. Essa é a única certeza que temos dessa vida. Mas qual é a nossa esperança? A nossa esperança precisa estar focada em Jesus, em Cristo, em que nós acabamos de cantar que Ele é a rocha eterna. Eterna, ou seja, aquele que não tem início e não tem fim. E além dessa questão temporal da eternidade, é a imutabilidade de Deus. Deus não muda de opinião. Deus não é um Deus bonzinho e do nada Ele se transforma num Deus vilão. Não, esse não é o nosso Deus. O nosso Deus é constante. E é por isso que nós podemos confiar nele. E é por isso que nós podemos depositar toda a nossa esperança no Senhor, porque Ele não muda.
A palavra fala que Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Além de tudo isso, o nosso Deus tem uma sabedoria insondável. É isso que a palavra vai dizer ali nos versículos anteriores do capítulo 40 de Isaías. Que a sabedoria do Senhor, ela é insondável. Faz parte da nossa vida eterna, da eternidade do Senhor, em que passaremos com Ele, conhecê-lo dia a dia. E querido, eu e você passaremos a eternidade inteira, conhecendo o Senhor, e ainda assim a gente não vai saber tudo sobre Ele, porque Ele é insondável, as nossas palavras não conseguem explicar quão grande é o nosso Deus, as nossas palavras são limitadas, o nosso Deus é um Deus santo, o nosso Deus é um Deus separado, um Deus justo, um Deus amoroso. Querido, é por isso que nós podemos depositar a nossa confiança nele. E é por isso que o próprio Jesus, Mateus capítulo 6, vai dizer: não ajuntem tesouros na terra, onde a traça pode consumir, onde os ladrões podem roubar, mas ajuntem tesouro no céu, onde lá não tem traça para corroer, lá não tem ladrão para roubar. Onde está o seu tesouro, aí está também o seu coração. Onde você tem depositado o seu tesouro? E qual que é esse tesouro? A sua confiança, a sua esperança. Querido, não é à toa que a gente encontra tantas pessoas abatidas nos dias de hoje. Porque tantas pessoas têm depositado a sua confiança no lugar errado. Nós temos visto casos de suicídio aumentarem, porque as empresas faliram, porque o dinheiro acabou. Querido, se a nossa confiança está no dinheiro, o dinheiro vai embora. Se a nossa confiança está na economia, a economia é volátil. Mas nós somos chamados a colocar a nossa confiança em quem jamais se abala, em quem é eterno, em quem a gente pode se manter firme. E sabe, o último versículo aqui de Isaías 40, versículo 31, a palavra do Senhor diz: mas aqueles que esperam, em algumas traduções diz, aqueles que confiam no Senhor, renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Nesse versículo, quando diz que aquelas pessoas que colocam a sua confiança no Senhor, renovam as suas forças, querido, não vamos fazer aqui uma ilustração, não é que nós vamos nos plugar no Senhor e Ele vai recarregar a nossa bateria. Não. Aquele que confia no Senhor, ele vai com a bateria vazia e Deus troca por uma nova. Uma bateria que ela não é viciada. Uma bateria que ela não tem a vida dela útil baixa. Não, Deus troca por uma nova. É isso que essa palavra quer dizer. Que aqueles que confiam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, têm as suas forças renovadas, suas forças trocadas. Elas vão para o 100% de novo, e ela está novinha em folha. E essas pessoas voam bem alto como águias. Elas correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Mas que jeito que é esse voo de águia? Querida, a águia, quando ela vai voar, ela não precisa ficar batendo as asas o tempo todo. Como, por exemplo, o beija-flor. O beija-flor, para ele se manter no ar, ele tem que ficar batendo as asas ali rapidamente. A águia não, ela não precisa fazer isso. Ela está ali no topo do monte, no topo da colina, ali no alto de uma árvore, e ela quer voar, ela dá um salto, abre as suas asas, e ela usa o que para se manter ali no ar? Ou para subir em altos voos? Ela usa a força dos ventos. Então veja, é isso que a palavra quer nos mostrar. E que força é essa? Que vento é esse? Como que nós podemos alcançar voos como a águia? O Senhor nos chama a irmos até a Ele. Abrimos as nossas asas como asas de águia. E nós começamos a planar, como as águias planam, no vento do Espírito Santo.
Esse vento que nos ergue, esse vento que nos empurra a um lugar onde eu e você, a gente não precisa se esforçar. E é por isso que andam e não se cansam, correm e não ficam exaustos. É porque vão para um lugar onde eles não precisam de esforço. Querido, quando nós confiamos no Senhor, quando nossa confiança está inteiramente nele, nós viveremos as coisas dessa vida e nós teremos as nossas forças renovadas no Senhor. Quando formos abatidos, nós poderemos nos achegar diante do Senhor e termos nossas forças renovadas. Quando estivermos com o nosso coração deprimido, nós podemos nos achegar diante do Senhor e nos alegrar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quando nos chegarmos cansados e sobrecarregados, nós podemos nos achegar diante do Senhor, aos pés de Jesus, entregar o nosso fardo que é tão pesado e tomar sobre nós o fardo dele que é leve. É isso que o Senhor nos convida nesse dia. Querido, o Senhor está te convidando nessa hora a colocar a sua confiança, a sua esperança no lugar certo, naquilo que não muda. É o melhor investimento que nós podemos fazer. Investir o nosso tesouro no Senhor, a nossa esperança, a nossa fé, a nossa confiança nele. E então, o que nós precisamos é reconhecer não só o quão somos frágeis, a nossa fraqueza, mas saber também e reconhecer isso, que Deus é a nossa força. E que nós vamos depender da graça e da força do Espírito Santo. Querido, nessa hora o Senhor nos convida a nós nos achegarmos diante dEle. Irmos em direção a Ele. E não ficarmos na inércia. Nossa tendência é ficar parado. Não. O Senhor nos chama a nos mover em direção a Ele. A fixarmos os nossos olhos, não nas coisas temporais, não nas coisas que são daqui, porque essas coisas vão passar. Mas fixarmos os nossos olhos no Senhor. Ele que faz todas as coisas. É Ele que a palavra diz que tem a terra como estrado dos seus pés. É no Senhor que a palavra diz que Ele mede os oceanos com a concha das suas mãos. É nesse Senhor que a palavra diz que Ele teceu o céu como um tecido. Querido, quão grande é o nosso Deus. Se há algo ou alguém que nunca muda, é Ele. Se há algo ou alguém que vale o nosso investimento de tempo, investimento de forças, é o Senhor. Mas às vezes você fala assim: Deus, eu estou tão cansado, estou tão sobrecarregado, eu não sei mais o que fazer. O que nós precisamos é nos achegar a Ele, a colocarmos isso diante dEle em oração, porque apesar dEle já conhecer o nosso interior, Ele quer que nós confessemos isso. Ele quer ouvir da nossa boca, dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu quero ser renovado em Ti. Está acontecendo isso na minha vida. Me socorre, Deus. Ele colocou essa responsabilidade na minha e na sua mão, querido. Esse é um passo que nós precisamos dar com fé diante do Senhor. Dizendo: Deus, eu me ajoelho diante de Ti, oro diante do Senhor e entrego isso. Veja, Jesus faz o convite: vinde a mim. Nós precisamos ir até Ele. Porque, querido, Deus deu muitos passos até nós. Muitos passos até nós. Ele veio, entregou o seu Filho para morrer no meu e no seu lugar. Jesus veio e se despiu de toda a sua glória para viver nesta terra como homem. Se humilhou, se tornou em forma de servo. Ele que é o Deus Todo-Poderoso. Ele que é inexpressível. Nós não temos palavras para expressar quem Ele é, mas Ele escolheu se revelar através das nossas palavras humanas e tão limitadas. Este é um ato de amor do Senhor.
E é por isso, Deus, e é por isso, querido, que nós precisamos valorizar a palavra de Deus. Que nós precisamos ter isso não só como um livro, mas como a palavra revelada do Senhor. Deus se revela por meio de sua palavra. Querido Deus, se você quer ouvir a voz de Deus, se você quer ouvir o que Deus tem para você, está aqui, querido, está na palavra. Ele já deixou escrito, porque a sabedoria dele é insondável. Então ele já sabia os dilemas que eu e você teríamos. Então ele já deixou tudo escrito para nós. Há tantos anos atrás, ele já deixou escrito. E é por isso que a palavra é uma escritura tão antiga, mas tão atual. Alguns dizem que a palavra é mais atual do que o jornal de amanhã. Essa é a palavra do Senhor. Deus sabe o que eu e você estamos passando e até o que nós iremos passar. E Ele se decidiu revelar a nós, por amor a nós. E é por isso que nós podemos pôr a nossa confiança no Senhor.